Aconteceu no Sudoeste. Bairro de classe média alta, onde um garoto, não dá nem pra falar que é adolescente, cara, 13 anos, ele tomou aquela chamada do porteiro do edifício, pois estava andando de bicicleta, debaixo dos pilotis, ali embaixo do prédio, o que é proibido pela convenção do condomínio. Muita gente circulando, pessoas idosas, famílias. Aí ele tomou aquela chamada e resolveu revidar. Sabe o que ele fez? Meu senhor, minha senhora, você sabe o que esse moleque de 13 anos fez? Ele imitou um macaco para ofender o funcionário do condomínio, o Glaucio João, de 48 anos. Essa é a denúncia. Esse porteiro denunciou esse garoto, dizendo que ele teria, então, imitado um macaco com sons, sinais. E a situação foi parar na delegacia da infância e da adolescência. Agora, os pais também podem ser responsabilizados. Já tem lá, inclusive, um comunicado na porta do edifício. Quem tá por dentro dessa história chega ao vivo no Balanço Geral. Cadê ela? Tá aqui, ó. É a minha amiga Gabriela Faria. Eu quero saber, Gabi, porque é revoltante. Eu ouvi essa história, eu não acreditei, cara. 13 anos. E como eu disse, os pais agora podem ser responsabilizados por essa atitude do garoto, não é isso, amiga? Boa tarde. Boa tarde, Cadengue. Boa tarde, o pessoal que tá ligadinho aí no Balanço Geral. Pois é, uma história inacreditável, né, Cadengue? Porque a gente está falando de um adolescente, né, de 13 anos de idade, inclusive que já foi identificado pela Polícia Civil. Por quê? Esse caso aconteceu na sexta-feira agora, inclusive exatamente aqui onde nós estamos. Nós estamos no prédio onde aconteceu esse fato, estamos aqui debaixo do pilotis, né? Fomos gentilmente cedidos aqui pelo porteiro que está trabalhando hoje, que não é o porteiro desta situação absurda que nós estamos contando. Era por volta das 9 horas da noite, tinham pelo menos 2 crianças brincando, adolescentes, né, brincando aqui próximo a esse prédio. E esses 2 adolescentes, eles estavam andando de bicicleta exatamente aqui onde nós estamos. E é bem isso que você falou, Cadengue. No pilotis aqui deste prédio, aqui da quadra 300, no regimento interno é proibido, né, a circulação de bicicletas aqui pelo pilotis por conta disso, por ter idosos, crianças, até para evitar um tipo de acidente. É do regimento interno do condomínio, é proibido a circulação de bicicletas aqui no pilotis. Então, esse porteiro, ele foi chamar a atenção desses 2 adolescentes que estavam andando de bicicleta aqui. Um desses adolescentes obedeceu, né, esse porteiro, saiu aqui do pilotis, e esse outro de 13 anos, infelizmente, além dele não obedecer o porteiro, ele ainda fez isso, que segundo esse porteiro, ele teria feito então gestos de macaco para este homem, o Glaucio, de 46 anos de idade. Bom, a primeira atitude do Glaucio, claro, foi procurar a polícia, né? Porque a gente está falando de um ato infracional análogo ao crime de injúria racial, que foi o que esse adolescente, que foi identificado pela Polícia Civil, fez contra esse porteiro aqui desse prédio. Esse caso, então, primeiro foi levado para a delegacia, da delegacia sim encaminhado para a delegacia da criança e do adolescente, porque a gente está falando de um adolescente de 13 anos de idade. Então, esse caso agora está a cargo da DCA, que é responsável por esse time de infração. A gente está falando, né, de um ato infracional análogo ao crime de injúria racial. E nesse caso, Cadem, como você disse que os pais são responsáveis, aí vai depender da determinação da justiça. Se for determinada uma fiança, por exemplo, nesta situação, já que há câmeras de segurança que inclusive foram encaminhadas à delegacia, elas não foram cedidas à nossa equipe de reportagem até para preservar a identidade deste adolescente. A gente está falando de um adolescente de apenas 13 anos de idade, mas essas imagens foram cedidas, já encaminhadas à delegacia da criança e do adolescente.
Então, se for estipulada, por exemplo, uma fiança, quem paga são os pais, porque eles são responsáveis por essa situação que aconteceu com esse adolescente. Se for estipulado aí algum ato administrativo contra esse adolescente, ele então terá que responder por isso. E aí são medidas administrativas, já que a gente está falando de um menor de idade, né, Cadengue? Com certeza, Gabi. Eu estou observando aí o local onde você está. Tem um comunicado no prédio aqui ao centro, ó. A gente puder colocar em câmera na tela cheia para quem está em casa, mostrar aí, ó. Um comunicado colocado no edifício por parte do próprio condomínio, avisando o que aconteceu. Olha, é um fato gravíssimo, possível injúria racial, tá entendendo? Fato que poderia ter gerado ali um acidente, o fato foi levado para a esfera policial. Nosso porteiro, ou seja, o condomínio todo apoiando, claro, esse trabalhador, esse porteiro, então teria sido ofendido. Eu falo teria porque está sendo investigada a situação, claro, foi parar na esfera policial. Mas as câmeras de segurança que tem aí nesse edifício, né, Gabi? Você pode até ressaltar, já foram encaminhadas para a polícia. E na boa, tô vendo onde a Gabi tá ali, gente. Eu também moro em condomínio, tem que obedecer regra. Aí isso não dá o direito a ninguém, criança, jovem, adulto, se rebelar, ficar bravinho porque tomou uma chamada e ofender, ainda mais ofender dessa forma, né, Gabi? Então, as câmeras flagraram tudo e agora a polícia está investigando. Só para acertar é isso, né, amiga? Exatamente, viu, Cadengue? Essa história, né, isso é uma situação até complicada, essa questão dessa proibição, né, de circulação de crianças, né, brincando em pilotis. Isso é uma discussão de muito tempo, né? Há alguns prédios que proíbem, sim, outros não. Nesse aqui tem o regimento interno, até por questão de segurança. Não eram apenas crianças brincando aqui embaixo do pilotis, e sim andando de bicicleta, né? Então, existe uma regulamentação que precisa ser obedecida aqui neste condomínio, e isso foi apenas passado pelo porteiro, né? Ele orientou esses adolescentes que eles não poderiam, então, ficar brincando e andando de bicicleta aqui. Então, essa atitude desse menino de apenas 13 anos de idade é absurda, né? A gente está falando de injúria racial, e quando a gente fala ainda de um adolescente que está em formação, é mais lamentável ainda, porque não é o que se espera, né, Cadengue? Infelizmente, a gente está vendo os casos só aumentando cada vez mais, né? As pessoas estão muito nervosas, muito com os nervos à flor da pele. A gente tem relatado vários crimes de injúria, né, e de racismo ao longo dos anos aqui no jornalismo. E quando a gente fala de apenas um adolescente de 13 anos, a gente lamenta muito, porque não é o que se espera, principalmente para quem está em formação, né? Então, esse caso está sim sendo investigado, foi levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente. É um ato infracional análogo ao crime de injúria racial. Esse adolescente, ele vai responder administrativamente ou se alguma indenização for estipulada referente a essa situação, porque isso precisa sim ser conversado dentro de casa, e esse adolescente precisa ser educado, porque não é assim que se forma um cidadão. Então, esse porteiro nada mais fez do que é a lei. Ele procurou a polícia porque ele sofreu um crime, né? E pior, quando vem de um adolescente de 13 anos. E como você disse, né, Cadengue, a gente está aqui no local, né, onde aconteceu. O condomínio tem esse pilotis aqui, né, que são essas aberturas. Brasília tem muito isso, né, que tem essas aberturas embaixo dos prédios aí, onde as pessoas podem circular pelos prédios, e nessa área é proibida a circulação de bicicleta, e o porteiro estava apenas, né, dizendo o que fala o regimento interno aqui do condomínio. Ele estava apenas cumprindo ordem e avisando a um adolescente que deveria respeitá-lo, principalmente por ser porteiro, por estar informando, né, dizendo que é proibido, e muito menos ser agredido desta forma, né, com imitação de macaco, com sons de macaco. É um absurdo imenso a gente está falando aqui. Por isso que esse caso foi parar na delegacia, né, Cadengue? Total falta de educação, falta de respeito. Educação se faz em casa. Os pais têm que ser responsabilizados, sim, porque o cara tem 13 anos. 13 anos, pra mim, ainda é uma criança. Não vem com essa história de adolescente, não. É uma criança. E o pai tem que educar, não é batendo, né? É educar, mostrar o que é certo e o que é errado. Esse tipo de ofensa, jamais. Isso é crime.
gente vai continuar acompanhando, tá, Gabi? Obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho, Gabriela Faria, sempre muito bem informada, tá de volta ao vivo com a gente